Ótimo, Clodoaldo. Essa pergunta é muito boa, porque gestão é gestão em qualquer organização. Mas a gente tem peculiaridades em cada uma das organizações que a gente está lidando. Se a gente for pensar numa empresa de grande porte, uma multinacional, tem contextos diferentes de uma empresa de menor porte, de uma empresa de médio Perfeito. porte. Acho que, né, isso a fundação faz muito bem, de entender os desafios e as complexidades para cada um desses contextos. E com a gestão pública não poderia ser diferente, assim. A gente sempre teve um posicionamento de ter a gestão pública próxima da gestão privada, até porque muitas vezes a gente tem ferramentas de gestão, práticas de gestão que começam na iniciativa privada, né? Se a gente for pegar o histórico das reformas do Estado, essa lógica de incorporar a gestão é algo mais recente no setor público, né? O governo de Uhum. Minas aqui ficou muito conhecido na época do choque de gestão. Hoje isso já está mais institucionalizado, mas o Estado passa por vários paradigmas ao longo do tempo pensando nessa atuação. Hoje a gente fala que além dessa questão da gestão, a gente tem um novo paradigma que é da governança, como uma sociedade mais vigilante, uma sociedade mais atuante. Isso tudo reflete nos projetos, nas soluções, nas demandas que a gente tem das organizações do setor público. Então, entender essas diferenças é fundamental, e é isso que a Fundação fez quando ela se especializou. Então, sem estar desconectado do que está acontecendo no privado, bebendo nessas fontes, a gente trouxe esse zoom, um olhar mais detalhado para essa complexidade que é a gestão pública. E assim, eu que já trabalho, né, com gestão pública, com organizações do setor há 12 anos, assim, eu, de fato, acredito que ela é muito complexa. Fazer gestão no setor público é muito complexo. E eu já vi depoimentos de lideranças que já sentaram dos dois lados numa empresa privada e no setor público e falam, realmente, é muito complexo. É difícil liderar e fazer gestão no setor público, porque os problemas são complexos, as variáveis são inúmeras, né, que a gente tem que lidar. A gente tem questões estruturais que trazem um desafio adicional, como a legislação, por exemplo. No setor privado, tudo que não é proibido eu posso fazer. No setor público, eu só posso fazer o que a lei prevê. Então, a própria legislação em si já gera um grande desafio. Você precisa ter ali todo um racional muito alinhado a isso. Fora questões estruturais, o ingresso no setor público se dá por concurso, o concurso avalia só conhecimento, não avalia outras competências. Então, você liderar, né, aquele grupo de servidores que está ali, vão trabalhar ali para o resto da vida. Então, assim, existem complexidades adicionais. E mudar o setor público não é trivial. Por mais que a gente tenha vários exemplos, muita coisa acontecendo, a gente ainda tem questões estruturantes, como que está sendo discutida agora na reforma administrativa. São coisas que você não muda, o próprio Pacto Federativo, com a questão de divisão de recursos e atribuições. Então, são questões estruturantes também, que às vezes você não vai mudar de um dia para a noite. Mas acaba que a gente tem trazido muito elementos de gestão para facilitar lidar com essa complexidade. E o planejamento estratégico é um grande exemplo disso. Então, assim, é algo que a gente tem feito muito nas organizações públicas. E por quê? Porque diante dessa complexidade toda, diante dessa quantidade de problemas, né, a gente precisa fazer escolhas. E um planejamento estratégico nada mais é do que isso. A gente escolher o que que a gente vai fazer, a gente fazer bem o que a gente escolher e a gente fazer algumas renúncias, porque a gente não vai dar conta de fazer tudo. É muito comum a gente ver gestores públicos que se perdem em tantos problemas, em tantos incêndios ali do dia a dia, e eles não conseguem entregar o que de fato eles precisavam, o que eles
comprometeram ali, no caso, né, de um prefeito, de um governador, por exemplo, no seu plano de governo, porque ele vai precisar fazer escolhas e ele vai ter que focar em algumas coisas. E a estratégia é esse exercício, né, da gente fazer escolhas e a gente depois implementar essas escolhas numa lógica de monitoramento e execução. Então, essa é uma iniciativa que é muito, uma solução que é muito trabalhada no setor privado, e que a gente tem utilizado com frequência no setor público, mas entendendo esses desafios, essas complexidades, esse contexto que a gente tem. No setor público, geralmente, a gente precisa fazer um trabalho de escuta e articulação muito grande, porque as políticas públicas são transversais, então não adianta eu falar e decidir, eu vou fazer isso. Eu tenho que conciliar, eu tenho que articular, eu falei, né, dessa nova era da governança, uma sociedade mais vigilante, eu tenho que escutar o que a sociedade quer e demanda. Então, a gente traz um pouco dessa essência, mas adaptado ao setor público. E a gente tem também trabalhado muito no setor público com algumas soluções em que a gente, de fato, entra na organização e adapta e trabalha, desenvolve modelos de gestão. Porque, Certo. às vezes, você precisa mudar práticas políticas, então, gestão do desempenho, o próprio planejamento estratégico, uma revisão da estrutura organizacional para as entregas serem mais ágeis. Então, a gente tem feito muito esse tipo de trabalho aqui, fora capacitação das lideranças, né? E como eu disse, os gestores, né, e os servidores, às vezes eles entram por concurso, muitos não têm formação em gestão, e eles precisam desse conteúdo para exercer as atividades dele. Então, esses programas de desenvolvimento gerencial, de desenvolvimento de lideranças, também é algo que a gente tem trabalhado muito no setor público, e por trazer essa lógica da teoria e da prática, né, como a Fundação Dom Cabral se posiciona, a gente traz muito ferramental, muito repertório para esses gestores também.